Olá, olá, muito boa tarde a todos vocês que estão chegando neste domingão aqui a mais um show do Mário Robert. Eu agradeço a todos vocês e já peço para vocês deixarem um like e compartilhar muito em todas as suas redes sociais. Afinal, o canal está em ascensão e nós precisamos de vocês. Vocês sabem o que é que acontece nas plataformas, né? Elas não entregam para todo o público a quem tem que entregar aqui as nossas lives. E eu conto com você, patriota de bem, você, pessoa que procura a verdade, que encontra aqui e que gosta do nosso programa, gosta do canal Fator Político BR, para mandar em todos os grupos que vocês fazem parte, tá? Hoje, como todo domingo, né, toda a semana, na verdade, nós temos aqui convidados ilustríssimos, convidados que irão trazer aqui as verdades dos fatos e informações relevantes, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre protestos esvaziados da esquerda, né, como sempre, o novo apelido de Lula, a saúde dos brasileiros em risco, né, nosso querido presidente, e Trump contra a cultura woke e muito mais. Convido você a deixar o like, compartilhar, o show do Mário Robert está no ar. Se eu Gugar dinheiro na cueca, vai aparecer coisa, né? Se eu Gugar, né? Me chama de corrupto, porra! Redes são pretas roubando celular. Hoje eu tô saudando a mandioca. E é isso aí, a nossa bancada aqui com os nossos queridos amigos da Liga Nerdola. Eu já vou explicar para vocês o que significa, né, a Liga Nerdola. Nós vamos falar sobre a cultura woke, né? Nós somos anti-woke totalmente, nós vamos também explicar este fato. Começando aqui pelo nosso querido Mafinha, que sempre está aqui no Fator Político BR. Seja bem-vindo, meu querido Cândido Neto. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos aí, vamos falar um pouquinho sobre cultura woke, essa cultura que dizem que não existe, né? Pois é, o diabo também fala que ele não existe, né? O comunismo diz que não existe e tal, enfim, todos esses que não existem, na verdade existem, e nós estamos lutando cada dia contra ele. Continuando ali, no sentido anti-horário, né? Nosso querido Elvis, seja bem-vindo aqui, Elvis Ventura, junto ali com o seu irmão Tony, que fazem parte do canal Heróis e Mais. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite. E, cara, para a gente falar sobre isso, a gente fala a semana inteira. E que bom que a gente vai falar mais uma vez agora, dia de domingo. Agradecer aí pelo convite e essa oportunidade de estar conversando com o público maravilhoso, essa galera aí de direita, né? Nossos canais, a maioria do nosso público é de direita. É isso aí, meu querido. E meu querido Giga, né, do canal Gigante Richard, que também tem um trabalho diário aí anti-woke. Seja bem-vindo aqui à tribuna do canal Fator Político no show do Mário Robert. Absurdamente honrado pelo convite, muito obrigado de trazer a Liga Nerdola para cá, felizão de ver meus irmãos aqui contigo. Vocês três, afinal de contas, fazemos parte dos mesmos grupos, temos princípios muito parecidos, não sei se dá para dizer 100% os mesmos, mas acredito que muito alinhados e estou felizão de estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Vamos falar sobre esse padrão de comportamento aí que tem causado tanto problema, mas que a gente tem combatido diariamente com a maior dedicação possível. Obrigado, meus queridos. Explicar aqui pro pessoal, algumas pessoas não entenderam quando eu falei anti-horário aqui, né? Eu quis dar uma zoadinha com nossos queridos. Com nossos queridos esquerdistas, para vocês aí é anti-horário, tá? Vocês que estão me vendo de frente é anti-horário. Para mim é no sentido horário, mas para vocês no sentido anti-horário, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou explicar para vocês primeiramente o que significa, no que se baseia, né, a cultura woke. O termo cultura woke é uma expressão de origem americana utilizada para se referir à aplicação de narrativas progressistas em diversos tipos de conteúdo, sejam filmes, séries, músicas, outros meios de entretenimento e até mesmo em discursos políticos sociais. Segundo o dicionário inglês de Oxford, a palavra woke significa estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. O dicionário de Cambridge afirma que a palavra se refere à luta contra a desigualdade, pauta conhecida por ser defendida pelo socialismo e a esquerda americana.
Em tradução literal, a palavra woke significa acordado. Ativistas políticas passaram a utilizar o verbo para designar aqueles que estão acordados, entre aspas. Atentos a questões de justiça social, a expressão brasileira lacração é uma das palavras equivalente à palavra inglesa woke. E aí, pessoal, que nós vamos entrar nesta pauta, mas antes eu tenho que avisar vocês, tenho que lembrar para vocês que o canal Fator Político BR é um canal independente, nós fazemos aqui um jornalismo independente, e eu peço a vocês que puderem, que não falte no seu lar, mas que você puder, que você gosta do nosso trabalho, quer ver o nosso canal se mantendo no ar, você pode ajudar e colaborar no nosso Pix, fatorpoliticobr@gmail.com, ou o QR Code que aparece na sua tela. Você pode fazer uma doação de qualquer quantia para que o canal se mantenha no ar. Agora sim, vamos passar para as nossas pautas. Peço para que a produção jogue os nossos queridos novamente aqui na tribuna. E vamos começar aqui pelo nosso querido Mafinha. Mafinha, você que já trabalha há muito tempo aí no meio da política e que também trabalha na cultura anti-woke, né? Nós somos anti-woke. Você que tem um canal OK Nerd, que também tem trabalhos diários sobre isso. O que você vem a dizer sobre isso? Qual que é o risco da cultura woke para a nossa sociedade? A cultura woke, ela define várias coisas, na verdade, né? Você vê que a cultura woke, ela está dentro da política, né? Ela é a própria cultura, ela é hegemônica na produção de leis. Então não é uma coisa só o filme que é muito lacrador, o quadrinho que é não sei o quê, o videogame, não, isso aí é uma parte importante, claro, porque o entretenimento é a cultura, a nossa mitologia moderna, né? Mas é muito além disso. É também, por exemplo, das questões legislativas e judiciárias, né? A gente vê, por exemplo, agora, nesse exato momento, o Monark está sendo acusado pelo Ministério Público e estão tentando fazer com que ele pague 4 milhões de reais por uma fala que ele deu num podcast. Um absurdo. Todo mundo viu aquela fala, entendeu o ponto do cara, o que ele estava querendo dizer ali, tá bêbado, obviamente bêbado, o cara não consegue se expressar bem e tal, o erro dele foi estar alcoolizado, não deveria estar alcoolizado sendo filmado, mas enfim, cada um sabe o que faz a vida. Mas é óbvio que ele não estava endossando a criação de um partido com que a gente chama de bigodista, por causa do YouTube, né? Um partido bigodista. Não era nada disso. Ele estava explicando como funciona nos Estados Unidos, por causa da primeira emenda, que tem liberdade de expressão, e até coisas horrorosas assim, eles permitem lá, porque quando você quer selecionar aquilo que você vai censurar, você acaba selecionando coisas arbitrárias, né? Enfim, de qualquer maneira, isso é um exemplo do que a cultura woke faz, porque isso é uma sinalização de virtude. Pessoas, isso aí é uma opinião pessoal minha, tá? Não estou dizendo que acontece, é um fato, é uma opinião pessoal. Tem que sempre dizer isso aí, porque já viu. Mas parece, aparentemente, tem gente dentro do Ministério Público que quer, por uma questão de sinalização de virtude, condenar o cara a pagar 4 milhões porque ele tem uma fala. Enquanto isso, tem várias outras pessoas aí, na mídia, por exemplo. Eu vou citar nomes, o Breno Altman, por exemplo, do 247, que tem falas abertamente antissemitas e, né, até agora não aconteceu nada. Não que eu queira que aconteça algo com ele, porque eu não concordo com isso. Acho que não tem que acontecer nada se ele fala essas coisas, a não ser que ele fale de alguém, e aí se a pessoa processa por calúnia, injúria de difamação, e aí é outro caso. Mas eu estou dizendo assim, que há uma diferenciação. O monarca está sendo perseguido por causa do seu posicionamento político, e olha que ele nem de direita é. Então, assim, o fato dele já não ser contra a hegemonia, a esquerda, já Sim. causa isso. O fato dele ser contra a cultura woke, isso é um exemplo da cultura woke. Existem outros. Por exemplo, no caso da Marianne Ferrer, quem não conhece esse caso, a menina que acusou um homem de ter a violado, e teve todo um processo gigantesco e não sei o que e tal. No fim, descobriram que era o cara inocente. O processo foi para a primeira, segunda instância, tá tudo certo, o cara foi absolvido, mesmo sabendo que ela fez denunciação caluniosa e tudo, os políticos brasileiros fizeram uma lei da Mariana Ferrer, que fala sobre a grosseria que se trata durante um julgamento, se o juiz é muito grosso, ou o advogado é muito, sabe? É um negócio assim, mais ou menos, a lei. Isso é cultura woke, isso é sinalização de virtude. Quer dizer, a moça, ela literalmente acabou com a vida de um cara e ela recebeu o nome de uma lei. Isso pode acontecer, né, gente? E isso
é a cultura woke influenciando na sua vida, para você ver como ela é muito maior do que a questão de quadrinhos, videogames, filmes, né? Perfeito. Perfeito. Elvis Ventura, meu querido Elvis Ventura. Opa. Personalidades como o Donald Trump, né? O próprio dono do Twitter, né? O nosso querido Elon Musk. O Ron DeSantis, que tem uma batalha dura contra a Disney. Por que essas personalidades assim, tão conhecidas no mundo, né, tão odiadas pela esquerda mundial, eles estão tão assíduos na luta contra o woke? O que o woke representa de mal no mundo? Olha, pegando a deixa do que o Mafinha falou, dá pra gente tentar trazer essa questão. Opa, o Mafinha caiu, né? O Mafinha caiu, dá pra gente bater o martelo que a cultura woke, ela influencia a política diretamente. Não tem meio termo. Opa, voltou, Mafinha? Tá aí? Voltou. Então, o Mafinha deu exemplos de leis que são aprovadas por conta da cultura woke. Porque o que é cultura? Cultura é o que um povo cultiva. A cultura, ela não está só relacionada ao entretenimento, ela está relacionada a absolutamente tudo que nós cultivamos. Então, o Chesterton, ele criou um termo chamado imaginação moral. E o que é imaginação moral? É justamente aquilo que a gente cultiva que fica no imaginário das pessoas. Então, essa lei, Mary Fair e outras leis absurdas que foram aprovadas não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e outros países, ela só é possível porque já faz parte do imaginário da sociedade e também dos políticos. Então, pegando o gancho, por que Donald Trump, o Ron DeSantis e outros políticos, o Ted Cruz também, é um político que está aí também pensando, também entendeu que a cultura é muito mais importante do que questões políticas, né? A política, ela, de certa forma, ela é apenas um remédio. Ela é um remédio que trata, naquele momento, a doença. Mas a doença só vai ser curada através da cultura. Então, desde a sociedade fabiana, a gente tem agentes políticos dentro da cultura. Então, você tem peças de teatro, você tem livros, né? Cara, é uma coisa tão monstruosa, que eu posso dar um exemplo aqui para vocês, que pessoas de direita, pessoas conservadoras, financiam isso sem saber, entendeu? Tem um exemplo que aconteceu aqui em Brasília, sabe? Uma menina que era uma influencer, hoje ela não é mais influencer de direita, ela começou mesmo na época da Ana Carolina Campagnolo, só que ela é daqui de Brasília. Eu sou de Brasília. E ela saiu, né, dessa questão de influência e tal, foi viver a vida normal, casou. Ela foi casar, né, foi ser dona de casa, foi casar, foi ser feliz. Sair dessa coisa de internet e ficar debatendo aí com haters e tal. E para eu dizer, as pessoas que cantaram no casamento dela, eu conheci todos são wokes. Todos são pessoas que, se pudessem, fariam, sabe, jogariam aquela noiva no lixo. Só que ela não sabia e ela pagou essas pessoas para cantarem no dia mais importante da vida dela, né? Um dos dias mais importantes. Só para vocês terem ideia de como essa questão da cultura woke é complicada e é super importante. Então, esses políticos, Mário, estão fazendo frente na questão cultural porque eles perceberam que é aí que eles terão verdadeiras vitórias. Entendeu? Presta atenção, mesmo que a gente tenha fraude X, fraude Y, sabe? Mesmo que a gente perca nessas áreas, se a gente ganhar na cultura, a gente vai impedir que a esquerda consiga avançar com as pautas. Aqui no Brasil, veja como a cultura é importante. Por mais que as pessoas aqui no Brasil estejam num processo grande de doutrinação, eu não sei se pode falar essa palavra aqui, eu falar interrupção de bebês nos ventres das pessoas, a maioria dos brasileiros, muitos de esquerda, inclusive, não são a favor, porque está no nosso imaginário. O Brasil é um país
extremamente católico, hoje você também tem muito evangélico, isso faz parte da doutrina cristã. Então a cultura woke, ela é uma frente que esses políticos entenderam que tem que combater. Excelente, meu querido. Agora, Gigante Richard, meu querido Sou eu. Giga. Meu querido Giga, você que combate diariamente, né, a cultura woke, não apareceu de uma hora para outra assim, você acordou e falou assim, não, agora eu vou lutar contra a Disney, eu vou lutar contra filmes, séries que mudam a nossa forma de ver os super-heróis, que degradam o homem, que faz com que o feminismo seja pujante nessas obras. Não foi de uma hora para outra, né? Qual são os riscos para a nossa sociedade e quais são os alvos deles, né? Porque a gente vê assim, tem um alvo, né? Tem um alvo. Será que seriam as nossas crianças, desde pequenininho, vêm ali doutrinando para se tornar militantes ao se tornar na fase adulta? A cabecinha mais jovem, ela é mais fácil de ser doutrinada, de certa forma, de ser conduzida, mas é muito interessante, Mário, a gente observar isso no macro, que nem vocês estavam comentando, porque o Nerdola, né, e quando eu falo do Nerdola eu me refiro a eu, Mafinha, o Elvis, o Mário também tá nessa seara agora, tá nesse combate aí com o canal Geração Raiz, inclusive parabéns que o trabalho tá legal demais. Mas a gente, enquanto Nerdola, a gente tem combatido e prestado muita atenção nos quadrinhos, no cinema. Muitas vezes a gente deixa escapar o fato de que a cultura woke, ela tá entrelaçada com o tecido da sociedade, assim, em tudo, em absolutamente tudo, no macro, né? E é claro que o jovem, ele é a matéria-prima desse tipo de indução. Porque a cultura woke, na minha visão, além de tudo que os meninos já disseram, e conectando no Mafinha e no Elvis também, a tendência da gente chover no molhado é muito grande porque a gente pensa parecido, tá? Mas o fato é que tudo conecta no jovem, né? E se você pegar, por exemplo, os nossos canais, e aí eu vou citar o Heróis e Mais, que inclusive acabou de fazer um excelente vídeo sobre o Jordan Peterson. Vocês citaram aí o Elon Musk, vocês citaram o Donald Trump, que são figuras internacionais que têm esse papel de combate à cultura woke também constante. Eles fizeram um vídeo sobre o Jordan perfeito. E os nossos canais, agora indo para a pergunta do Mário de uma vez por todas, eles não surgiram... Eu tô na internet há 10 anos. Eu não cheguei na internet com a intenção de combater a cultura woke. Não era essa a proposta. É que acontece que a cultura woke, enquanto lifestyle, enquanto padrão de comportamento, ela foi tomando uma proporção tão grande que ou você se dispõe a combater esse combate, ou você é simplesmente massacrado por ela, ou você se dobra a ela. Então a gente chegou num ponto de ruptura. E aí eu me lembro de 2017, 2018, quando eu estava trabalhando quase que sozinho lá na plataforma Roxa, né, que é uma plataforma aqui do lado, sempre fiz muito conteúdo ao vivo lá, que ou eu me posicionava ou eu simplesmente me dobraria e teria que, né, e a gente sabe que o ser humano, quando ele, inclusive falei isso na live dos meninos esses dias, quando ele não se dobra diante de Deus, ele acaba se dobrando diante de outra coisa, e é sempre pior. Né? É sempre pior. Então, assim, eu escolhi combater aquilo que eu senti que era um problema de todos, ainda que os meus colegas, né, de combate fossem poucos naquela época. Só que os nossos caminhos, eles estão convergindo num momento muito especial agora, através da Liga Nerdola, que é o que os nossos canais representam aqui hoje nessa live, e a gente está tendo a oportunidade de combater esse inimigo, né, que começa como algo que parece ser bom, porque a premissa da cultura woke é incrível, né? O desperto, o acordado, o justiceiro social, a princípio ele tem intenções extremamente nobres e parece que realmente eles vão ajudar, mas sempre acaba se passando. Nós já atravessamos o momento em que o oprimido ele simplesmente trocou de lado com o opressor e eles continuam exagerando dia após dia, esses exageros vão se acumulando e a gente não enxerga outra opção se não combater de frente. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo hoje, tentando evitar esses exageros e trazer de volta o tradicional
resgatar aquilo que funciona e aquilo que a gente, né, acredito que todos aqui acreditamos. Me estendi demais, perdão. Sensacional, muito obrigado, Giga. Preciso lembrar, né, que o termo nerdola, ele foi criado como um termo, um xingamento, né, pejorativo. Só que nós adotamos isso como uma espada, né? A nossa espada, nós somos nerdolas. Nós abraçamos esse termo, nós somos nerdolas e os do lado de lá são os lacrolas. Porque, como eu disse aqui no texto que eu li, lacradores existem em todos os lados. E eles apenas nos colocam numa caixinha como se nós fôssemos os héteros que lutam contra os homos, o LGBT, enfim, não é isso. Não. Definitivamente não é isso. Nós não somos contra as pessoas viverem da forma que elas desejam viver. O que nós somos contra, isso abrange muito mais do que os LGBTs, né? Abrange muito mais do que isso. Nós somos contra a imposição. A imposição, querer obrigatoriamente formar uma sociedade no mundinho dessas pessoas. Perfeito. E não estou falando aqui definitivamente dos LGBTs, que até alguns deles não fazem parte da patotinha, né? E quando não fazem parte da patotinha, eles colocam de lado, né? Assim que funciona. Mas viram persona não grata também, né? Sim, o grande lance que vem na questão do temperamento conservador, geralmente as pessoas mais à direita são mais conservadoras, tem um temperamento mais conservador. O conservador, muita gente, aqui no Brasil mesmo, é visto como um lado político, mas não é, de fato não é um lado político, é uma questão muito mais de temperamento. E o Roger Scruton tem acho que são 2 ou 3 livros falando sobre isso, se a galera quiser ler aí, eu indico bastante, mas a grande questão é o seguinte, as pessoas que têm esse temperamento conservador, elas tendem a ser mais céticas com essas questões revolucionárias. Essa coisa do sexo livre, de várias tendências sexuais, isso não deu certo, já não deu certo, entendeu? Então as pessoas tendem a ser mais comedidas nessa questão. Então pessoas que levantam essa bandeira de várias letras, elas são pessoas geralmente que querem viver uma vida que não dá certo. Esse é o ponto. Isso não tem a ver com questão ideológica. Não é porque você é crente, não é porque você é católico, porque você acredita nisso. É porque a experiência já mostrou que não dá certo. A maioria dessas pessoas tem problemas sérios. Então, você se afastar de vícios é uma maneira de você viver melhor. E, infelizmente, o estilo de vida woke, que abrange todos os movimentos de esquerda, querem vidas extremamente liberais, libertinas. Isso não dá certo. Por isso eles entram na cultura para convencer as pessoas que aquilo vai dar certo. Então eles mudam as grandes obras, eles usam desenho animado, principalmente para criança, para mostrar que a vida é um grande oba-oba. Não tem consequência você ter 10, 15, 20 parceiros ali num período curto de tempo. Só o que tem aí, cara, são várias pesquisas falando como é nocivo esse tipo de comportamento. Mas eles estão aí para querer convencer você do contrário, justamente para manter o caos, para lá no topo eles conseguirem sempre os cargos que dominam o resto da população. E o que a gente traz aqui, excelente abordagem. O que a gente traz aqui é para que os pais, principalmente os pais, fiquem bem atentos, mas fiquem em cima mesmo, sabe o que é ficar em cima do que o filho está assistindo na internet, do que o filho está assistindo no cinema, do que o filho está assistindo nos streamings. Então essa é a nossa preocupação, porque eles estão usando justamente personagens das infâncias. Por exemplo, nós vivemos muito nos anos 80 e 90, a maioria de nós que estamos aqui na bancada. 80 e 90 foi a nossa base de infância até crescer, se tornar adulto e tal, infância responsável. E juventude, Isso, a nossa juventude foi toda baseada em heróis, né? Os heróis que hoje estão nos cinemas, antigamente era só nas animações, nos quadrinhos, enfim. Nós fomos formados assim. E eles estão pegando e subvertendo
justamente os valores dos heróis, que eram das infâncias de nós, hoje de quarentões, quase quarentões, para subverter as crianças de hoje. Ou seja, eles colocam uma frase que dá muito medo na gente quando a gente vai ler alguma produção de algum filme e tá ali, a gente vai trazer uma abordagem nova. Isso moderna. Dá medo. Moderna, isso. Isso dá um medo tão grande. Público chave. Isso. Porque a gente sabe que eles vão subverter aquela... Por exemplo, o Homem-Aranha foi referência para alguém. Vamos atacar então o Homem-Aranha, criar um outro Homem-Aranha para dizer que ele é lutador da justiça social, entendeu? E acaba pegando este público jovem. É isso que a gente está querendo passar para as pessoas que não estão entendendo qual que é o nosso trabalho, qual que é o nosso objetivo na Liga Nerdola. É justamente alertar aos pais para não deixarem os filhos serem enganados por filmes, séries, desenhos, músicas. Tudo isso eles entram, porque o próprio Stalin lá atrás, o pai do comunismo, ele disse que a sétima arte, ou seja, o cinema, é a arte mais importante do mundo. Ou seja, eles já estavam de olho. A esquerda, os comunistas já estavam de olho nas produções de hoje. Não é para aquela época. Eles queriam hoje. E eles estão conseguindo mudar cada vez mais tudo que está aí sendo criado. Não é isso, meu querido Mafinha? Inclusive o cinema soviético é muito famoso, tu conhece aí o encoraçado Potemkin, né? Tem vários filmes aí do cinema soviético que são filmes aí que tem uma experiência cinematográfica diferente, mas também eram peças de propaganda. Eu lembro de um filme, eu não vou saber exatamente qual que é o nome do diretor, mas é um filme que se passa na década de 50, mais ou menos, e aí ele quer discutir a questão do racismo nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos era um país racista, segregacionista, né, mais capitalista, os russos fizeram aquele filme como uma peça de propaganda para a esquerda liberal americana. Então no filme tem uma hora lá que aparece um cara, acho que um circo, alguma coisa assim, e aí aparentemente a mulher quer casar com um cara que é mulato, né? E aí nos Estados Unidos isso é um puta drama e tal, mas na Rússia o pessoal, qual o problema? Não tem problema nenhum. Isso é uma peça de propaganda, porque é óbvio que tinha racismo na Rússia, extremo racismo, afinal de contas, lá é óbvio. Isso é peça de propaganda pro esquerdista liberal da época, né, nos Estados Unidos. Então, eles sempre utilizaram o cinema, que é muito poderoso. Eu sempre falo para meus amigos aqui, como é que a gente sabe que um país tem uma hegemonia no mundo? Como é que a gente sabe que a China não vai dominar o mundo? Né? Que essa é a grande falácia de agora. A China vai superar os Estados Unidos em economia. Nada disso é dominar o mundo, gente. Dominar o mundo é cultura. Exatamente. Tá? Assim foi com os romanos. Por exemplo, os mongóis dominaram a maior extensão de terra na história, mas nunca dominaram culturalmente os povos. Desapareceram rapidamente. Sim, 50, 60 anos acabaram. Já os romanos, não. Os romanos, eles dominaram uma área um pouco menor que os mongóis, mas eles dominaram culturalmente. Tanto que você até hoje vê a cultura romana em todo que é lugar, né? Na cultura pop, principalmente, né? Nos nomes dos planetas, na cultura pop, nome de pessoas, ruas e por aí vai. Os Estados Unidos dominam o mundo culturalmente. Se você vai na Tailândia, se você vai no Zimbábue, se vai aqui no Brasil, você vai estar numa sala de aula para garotos aí, garotas de 12, eles estão ouvindo as mesmas músicas, estão vestindo as mesmas roupas, umas variações aqui, outra ali, estão antenados no que estão sendo dito na moda, entre aspas, aí na cultura mundial. Isso é dominação cultural. Tá? Isso é dominação cultural. A China, para um dia dominar o mundo, ela vai precisar fazer isso. A gente vai precisar estar assistindo filme chinês, vestindo roupa chinesa. Quando eu digo que eu vestido roupa chinesa, não é que elas são produzidas na China. Não. Marcas chinesas. Entendeu? Sim. Marca chinesa. Essa marca é ligada. Entendeu? Isso não está no futuro próximo para acontecer. Então a cultura, ela é a principal coisa que tem e que controla os povos. Isso é muito interessante porque a cultura ela está numa dimensão onde a gente não está. Que é o seguinte, hoje em dia você vê muita gente com caneta poderosa, canetando aqui, aí acontece aquilo, caneta ali, né? Aquela história, pô, a caneta é mais forte que a espada e tal. Mas a caneta, e também a espada, obviamente, ela não consegue acessar a dimensão da cultura. A cultura ela é acima. É por isso que quando a gente fala, exatamente, o pessoal fala assim, temos que proibir o comunismo. E eu falo, não adianta proibir o comunismo.
Você acha que as pessoas vão deixar de ser comunistas porque se proíbe? Vai. Perfeito. As pessoas vão continuar sendo comunistas, duvidar mais ainda. Perfeito, é a mesma coisa Marquinhos. com a cultura. Né? Quantos filmes anticomunistas tem no Brasil? Nenhum. Tem um? Mas Eu conheço não. Eu não conheço nenhum. Agora, quantas novelas e quantos filmes a favor desta porcaria existe no Brasil? Novela todos quase. A novela Rei do Gado é completamente comunista. A novela Rei do Gado. E é uma extraordinária novela. Agora, a gente precisa chegar num ponto, eu vi no chat, um usuário perguntou o que seria uma cultura de direita. Isso não existe. Não existe cultura de direita. Não existe. Existe a normal. De qualidade. De qualidade. Elvis, assim, eu acho que talvez seja importante a gente frisar também que quando a gente está falando do ideal é porque para algumas pessoas que têm né, se veem como uma cabeça mais aberta e tal, talvez o que a gente esteja falando aqui agora soe um pouco como um falso moralismo, mas não é isso. É justamente o contrário. É por sermos falhos e por termos infinitos defeitos que a gente sabe que na hora de consumir um produto de cultura pop, a gente precisa de algo que seja do bem, que seja algo que traga uma boa mensagem. Que edifique. Porque a boa mensagem, ela também pode ser transmitida de uma maneira, como é que eu posso dizer? Você pode se sentir mal também, entendeu? A arte, ela tem uma função de passagem de mensagem, isso sempre teve. Só que, como o Giga está falando, você precisa que a arte, ela te leve para um lugar melhor, mesmo que seja sofrendo, mesmo que seja chorando. O amor, a beleza, ela também pode trazer tristeza. E aqui eu tô falando como artista. E aí, pegando isso que o Giga está falando, é importante que vocês entendam que a arte, ela pode ser transgressora, mas ela precisa te elevar para outro estágio, um estágio melhor de onde você está, entendeu? Por exemplo, o Mafinha citou o cinema russo, só que não é só o cinema russo que é bom, entendeu? A literatura russa é extraordinária e contém um dos melhores escritores de todos os tempos, o Dostoiévski, entendeu? Verdade. Então, o que acontece? Sem dizer, Giga, que no período da Segunda Guerra, você teve vários autores importantes da nossa música, da nossa cultura, ok? Que passaram por esse período terrível e com a arte conseguiram trazer coisas boas para a população, para a sociedade. Vocês estão compreendendo? Então, quando a gente fala da mensagem woke, a gente fala, por quê? Porque é uma mensagem nociva. Só que existem filmes com mensagem woke que são bons. Existem quadrinhos com mensagens woke que também são bons. E cabe a você ter filtros para poder diferenciar uma coisa da outra. Isso eu aceito, isso eu rejeito. Lembra de Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é bíblico, cara. Entendeu? Poxa, esse filme é bom. Eu gostei desse filme. Mas minha criança não tem o filtro para assistir, para diferenciar essa mensagem nociva que está aqui. Então você precisa ter essa responsabilidade. E vem aquela coisa, né? Pais tem que estar curtindo, tem que estar em cima do seu filho. Eu, esses dias, estava assistindo História Sem Fim com a minha filha, de 6 anos. Entendeu? Um filme que marcou a minha infância, eu acho que a infância de todos vocês. Lindo. E eu estava assistindo com a minha filha, a mais velha, a mais nova, não gostou muito, pegou, saiu, foi fazer outra coisa. Entendeu? Mas não é uma coisa fácil, porque o outro lado já tem mais de 100 anos que está dominando tudo, cara. Entendeu? Já tem mais de 100 anos que está dominando tudo. Então, como um canal como esse que a gente está, do nosso querido Mário, que é um canal independente, que precisa da tua força, tu pode pensar assim, não, pô, R$2, R$5, R$10, não vai ajudar os caras. Vai, cara. Vai ajudar, sabe? A gente precisa desse tipo de financiamento. Lá nos Estados Unidos, o Daily Wire, só o Ben Shapiro,
ganhou 10 milhões de Bidens ano passado, velho. Entendeu? Claro, é um poder econômico totalmente diferente. Não é isso que a gente quer que o Mário ganhe 10 milhões de reais. Não é isso que eu quero. Eu só quero que ele continue fazendo esse trabalho, que é um trabalho importante. Tá compreendendo? Da mesma forma do Mafinha, da mesma forma do Giga, do Heróis, da Liga Nerdola. Entendeu? Comprem clássicos. Quer saber onde procurar? Quer saber onde começar? Leia o Velho Testamento e os clássicos. É aí que você vai começar a trazer filtros para sua cabeça. A Liga Nerdola que a gente fala, pessoal, é um grupo de canais, né, que trabalham todos os dias Tudo ferrado. com essas pautas, né, anti-woke. Tudo sem grana. E a Liga Nerdola, ela abrange Linhagem Geek, eu não sei se vocês já ouviram falar, vocês que estão no chat, mas pesquisem. Um grande canal, Linhagem Geek. Nosso querido Peter, né, do Ei Nerd, ele faz sim ali os seus vídeos, mas ele sabe onde conduzir, né, ali para o anti-woke. Tem vários canais que fazem parte da Liga Nerdola, o Geek Raiz, né, o Nerd de Família. Se eu esquecer algum, vocês citem aí para não esquecer ninguém. Wagner, do canal Wagner do Traje Cômico. Traje Cômico, Macho Geek, também. Tem muita gente incrível. Vocês pesquisem, tá? Vocês pesquisem pelo canal Heróis e Mais, vocês pesquisem pelo Gigante Richard, OK Nerd do nosso querido Mafinha, o Geração Raiz, que é o meu canal. Então, aí vocês encontram toda a liga lá. Mas assim, estamos preparando, né, eventos, né? Acho que os rapazes estão preparando um evento aí para os próximos dias, para os próximos meses. O pessoal está perguntando se já tem alguma coisa pronta. Né, pediram para eu aproveitar a minha audiência para falar sobre o evento, mas acho que ainda não tem nada, né? Não, a gente ainda tá no porque assim, para fazer a gente vai fazer um evento pequeno, mas mesmo um evento pequeno tem muita questão de logística que é complicado. Então a gente está tentando resolver tudo previamente, por quê? Porque vai ser um sucesso. Porque a gente está querendo fazer uma coisa bem íntima. Então a galera vai em peso. E como vai ser um sucesso, eu tenho certeza, o outro lado também vai ficar pé da vida. Então a gente está tentando estruturar bem certinho para que os erros sejam mínimos, porque não tem como não ter erro. Vai ser um evento para 2.000 pessoas. Né? É pequeno, 2.000 pessoas é pequeno. Mas pode acontecer alguns erros, a gente quer minimizar o máximo possível, mas provavelmente, Mário, para a galera aí de São Paulo, vai ser em julho, em São Paulo, beleza? Então vai ser só o primeiro, né? Vai ser só o primeiro, virão outros. Amém. Não é isso, senhor? Amém. Elvis, com certeza. Ventura. Então vamos Exatamente. lá. Eu tenho um último temazinho aqui pra gente abordar, que é assim, ó, hoje nós temos vários jovens aliados a grandes marcas globalistas, né? E hoje ser cristão e ser de direita são os novos contraponto, né? Os novos revolucionários. Nós somos os novos revolucionários, né? A contracultura. Isso, a contracultura. Aí eu queria saber do querido Giga aqui, pra gente aí se despedindo. Giga, dê aí o seu ponto de vista sobre isso tudo. Nós somos realmente os novos revolucionários, a gente só quer manter aquilo que já era estabelecido pela sociedade? Super Mario Robert, para mim, um dos principais problemas da cultura woke é que, embora ela parta de uma premissa nobre, ela não funciona. Então eu vou te dar um exemplo assim muito simples, que eu acho que também é o que a minha mentalidade permite, vocês me perdoem, tá? Qualquer um pode chegar com uma boa ideia para resolver um problema. Por exemplo, a gente está passando por esse problema do presidente, agora tá rolando esse surto absurdo, né? Aí eu chego no dia seguinte e eu falo assim, ó, eu vou criar uma caneta que acaba com a dengue. Você vai lá, desenha uma bolinha na cabeça da pessoa, no dia seguinte ela tá bem. Legal, a ideia é maravilhosa, mas funciona? Não funciona. Esse é o problema da cultura woke. Eu vou acabar com o racis. Como é que você vai acabar com o racis? Modificando todas as histórias que já existem, escrevendo personagens que reforçam estereótipos e bababá. Funciona. Na prática, perpetua os estereótipos, piora a situação, agrava a guerra cultural, quer dizer, engrossa o problema ao invés de solucioná-lo. Então, a gente parte do princípio que a gente já teve tempo hábil de perceber que a premissa woke, o final,
é trágico, sabe? Perfeito, Então, o momento é de contenção, o momento é de combate, é de segurar essa galera, e nós estamos aqui para isso, meu irmão. Obrigado pelo convite de novo, tá? Adorei fazer parte disso aqui, honrado e sempre à disposição. Obrigado, meu querido Giga. Agora, o meu querido Mafinha, pode explanar um pouco sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, a gente precisa saber que não dá para politizar a cultura, tá? Inclusive, mesmo porque, vamos ser sinceros, a maioria das coisas que a gente assiste são feitas por pessoas que politicamente são de esquerda. Pela própria característica da arte ser uma coisa que precisa de criatividade, de mais a pessoa mais desapegada e tal, o que é a característica desses caras de esquerda, né? São mais desapegados, não sei o que, aquele papo, né? Não são todos, eu sei disso, mas tem muitos aí que falam que é esquerdista, só quer saber do capitalismo. Mas eu digo artisticamente falando, né? Então a gente não pode precisa ter esse ar meio desapegado. Eu concordo contigo. Exatamente. Faz parte da natureza. O artista ele precisa ter. É um aspecto mais romântico. Ele precisa ser meio romântico. Precisa ser mesmo. E aí, assim, a gente não pode politizar, dizer, poxa, eu não vou assistir aquilo porque foi feito pelo fulano. Não, mesmo porque uma coisa que eu aprendi desde cedo que é o seguinte: a partir do momento que você produz uma obra de arte, ela deixa de ser sua e passa a ser da pessoa que está ouvindo, que está vendo, que está apreciando, entendeu? E muitas vezes a pessoa faz uma obra de arte com uma intenção que é completamente transformada pelo público. Bom, o maior exemplo que a gente tem aqui é a Tropa de Elite. Perfeito. O Padilha e agora o Duna. Agora o Duna 2. Tá? E o Duna. O Duna também. O American Fiction também, né? Inclusive, eu tenho visto muito review do American Fiction, e é engraçado, eu tava vendo o Ale Oliveira, até mandei no grupo lá, e ele é um militante da causa negra e tal, e ele falando do filme sem ele perceber que ele é meio um monk, assim, também, né? Os amigos dele em volta dele são todos brancos, que ficam, é porque o racismo, é porque não sei o que e tal, e é engraçado, e o Omelete, meu Deus do céu, o Omelete fez lá a crítica do filme e colocou a menina negra só pra falar do filme, cara, que é justamente o que o filme fala, trazer as pessoas só por causa da cor da pele dela. É muito doido isso, né? E o cara que fez é um cara de esquerda, só que ele é um cara de esquerda que ele tá criticando a própria esquerda, inclusive foi ele que fez a série do Watchmen. Eu sabia que eu tinha gostado do roteiro daquela série. Falei pra vocês, e foi ele que fez. Aí, enfim, de qualquer maneira, muito importante a gente não politizar as coisas. Se você gosta de Chico Buarque, se você gosta de Caetano Veloso, você pode continuar apreciando. Os caras são... a opinião deles, né, pessoal, não é necessariamente o que define a obra dos caras. A obra, ela é muito maior do que a pessoa em si, né? Por mais que você veja que tem elementos da opinião pessoal dele nas suas obras, e é óbvio, mas não existe assim, esse é o rock de esquerda, esse é o rock de direita. Não é. A arte, ela é muito mais subjetiva, ela tem vários elementos, e mesmo as pessoas de direita têm elementos de esquerda, e pessoas de esquerda têm elementos de direita, né? E na arte, na criação da arte, você acaba colocando esses elementos. Então não caia essa bobagem de que você não pode escutar um certo cantor, um certo artista, porque o cara é de esquerda. Isso é pura bobagem. Eles fazem isso justamente para te chantagear. Olha, se você não for de esquerda, você não vai poder escutar o que você gosta. Eles fazem isso com o jovem. O jovem cai muito dessa. Exatamente. Mas é hora de desconstruir isso aí, né? É importante você falar isso, Mafinha. Querido Elvis, eu queria saber de você como que a gente pode continuar combatendo, né, essa destruição da nossa cultura, né? Essa subversão de valores aí da cultura woke. Nós que somos anti-woke, o que nós podemos continuar fazendo? Como que a pessoa que está em casa pode ajudar também o nosso trabalho? Cara, primeira coisa é uma coisa super interessante que aconteceu nos últimos 10 anos aqui no Brasil, foi justamente esse despertar das pessoas para o lado político. Ótimo, esse despertar. O canal de vocês é o fruto disso. E agora as pessoas têm que começar a entender também essa coisa da cultura. E o que o Mafinha falou é importante, porque muitos artistas e a própria mídia, professores e tudo mais, fazem esse tipo de chantagem com jovens que não têm filtro para entender, não têm ainda o pensamento crítico
para conseguirem rebater a determinadas esses argumentos aí que são falaciosos. A primeira coisa que as pessoas têm que fazer é ir para os clássicos, cara. Clássico. Filme clássico, literatura clássica, entendeu? Sabe? E eu falei já do Velho Testamento, é Bíblia, tá? Bíblia, primeira coisa, vai para a Bíblia. Cara, mas eu não sou cristão. O que eu leio? Pode ir para os clássicos aí, ó. Eu falei do Dostoiévski, Crime e Castigo. Vai lá, lê isso. É uma leitura que no início vai te dar um peso. Vai te dar um peso. Mas você, depois de um tempo, depois que você lê a carta da mãe do Raskolnikov inteira, porque ele descreve a carta do começo ao fim, e são tipo assim, umas 10 páginas. Depois que você passar da carta, você vai ler tudo, entendeu? O Senhor dos Anéis, que para quem gosta de uma literatura mais de fantasia, ótima literatura também, você pode ir para Odisseia e Eneida. Show, beleza? Vai para aí, vai para o clássico. E filme, cara, o Mário já cantou a pedra, 80, 90, beleza? Sou um cara mais antigo, 70 também, 60, muito bom. E isso vai te ajudar a você começar a ter filtros e fazer isso que o Mafinha deu conselho. Pô, Chico Buarque é um bosta. Ele é um bosta, cara. Calma. Um bosta. Mas ele canta bem? Não, a voz é horrível. Mas o cara tem músicas sensacionais. Mulheres de Atena é uma das músicas mais conservadoras que você vai ouvir na sua vida. Entendeu? Mulheres de Atena. Então, como o Mafia falou, existem elementos ali que são de qualidade que você pode se edificar assistindo. Agora, existe uma coisa que é importante a gente frisar. Uma coisa é a luta a longo prazo. A outra é a luta a curto prazo. O boicote é uma arma que nós temos hoje, por conta de Lei Rouanet e todo o escambau que a gente vive. Então, o Mafia não está dizendo para você não boicotar esse artista lacrador. Não. Não é isso boicotar. Não é isso que o Mafia está dizendo. O Mafia está falando no sentido cultural a longo prazo. Estão compreendendo? Sim. Então, uma coisa é a gente saber a estratégia de batalha de hoje e outra coisa é a gente saber uma estratégia mais a longo prazo. A longo prazo é leitura, muito estudo, patrocinar os canais da Liga Nerdola e os canais de política que você gosta. E o patrocínio não é para a gente ficar rico e ir lá para uma balada no iate cheio de loura. Não é, eu tenho o sonho de fazer isso, mas não é isso que eu quero fazer. Entendeu? O que eu quero fazer é conseguir pagar minhas contas, conseguir comprar um microfone bom, uma câmera boa, conseguir comprar os quadrinhos para poder falar, ir assistir filme, comprar videogames. É essas coisas que os canais... E pagar os nossos boletos. Tem filho na escola, tem comida, é tudo crescendo. Então, além de você se munir da cultura clássica, da cultura edificante e de Bíblia, se você for cristão, você também tem que ajudar quem está batalhando, entendeu? Eu, cara, tenho vários pensamentos sobre várias outras questões também de como você tratar no front mesmo. Mas isso aí deixa para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado à produção do canal. Para a gente foi um prazer estar aqui. Nós que agradecemos, meu querido Elvis. E aí as pessoas podem te encontrar lá no canal Heróis e Mais, não é isso? Heróis e Mais no X também, Heróis e Mais na outra plataforma roxa, estamos lá junto com o Giga também. E Instagram também, estamos lá, Heróis e Mais. Sigam a gente lá, vamos bater papo. A gente fala sempre, nós somos iguais a vocês, a diferença é que a gente está de um lado da câmera e vocês de outro lado. É isso aí. Pensamento e o objetivo é o mesmo, né? Meu querido, muito obrigado. Mande um abração lá para o nosso querido Tony, que não pôde participar aqui, mas também faz um trabalho brilhante lá no Heróis e Mais, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Até mais. Continuando aqui, meu querido Giga, passe aí as suas redes sociais para que o povo possa acompanhar o seu grande trabalho, meu amigo. Muito obrigado. Eu acabei me despedindo e concluindo na mensagem anterior, achei que já era o meu finalmente, mas basicamente, Gigante Richard em todas as redes, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos, estou esperando vocês por lá. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Bom continuidade na stream aí, que eu sei que a live vai longe ainda. Teremos assuntos incríveis. Foi uma honra. Obrigado, meu irmão. Obrigado, filho. Obrigadão, viu? Deus abençoe. Vamos lá, Mafinha. Vai continuar comigo aqui, né, grande Mafinha? Vou chamar mais dois. Você vai ter que sair? Eu ia ter que sair agora. Eu vou ter que sair não, porque minha mulher já tá me chamando. Não tem problema aqui? Não, pelo amor de Deus, não. Tem que ir mesmo, porque se a mulher chamou, Então tá senão você vai... Parece que estourou o computador do menino lá, daí eu tenho que resolver isso aí. Tá bom, querido. Muito Fala, obrigado, Sérgio, viu, Mafinha? Tudo bom? Até mais. Ok, obrigado. Nerd, hein? Canal do Mafinha, Ok Nerd, hein, galera? O canal dele que ele fala sobre cultura pop lá. Cultura pop anti-woke. Ok, Nerd. Exatamente. Obrigado, hein, Valeu. Mafinha? Até a próxima, meu amigo. Tchau, tchau. E aqui na bancada conosco, eu chamo aqui o nosso querido Alexandre Pires, já esteve aqui conosco, né? Grande empresário aí da área de saúde. Seja bem-vindo, meu querido. Tá sem som. Opa, obrigado. Tava desligado. Obrigado pelo convite novamente, Mari, e toda a produção aí. É um prazer estar aqui. E até tem um gancho que depois eu vou fazer com o pessoal que saiu aí, que é uma coisa importante aí. Falando dos LGBTQIYZ, enfim. Eu vi que você mandou uma mensagem aí, eu vou te dar essa deixa aí para você falar um pouco mais sobre o workerismo. Meu querido Sérgio Tavares, grande jornalista português, o português mais bolsonarista do mundo, seja bem-vindo novamente à bancada do Fator Político, meu querido. Olá, obrigado, Mário. Olá, Alexandre também. Alexandre Pires, quase me apetecia dizer só para contrariar, né? Só. Só para contrariar. Português também, Sérgio, português também. Também, exatamente. Sou cidadão português aí. Adoro a nossa terra. Estamos juntos, então. Eu estava-me a rir com o convidado anterior a dizer que a mulher estava a chamá-lo. Os diretos têm esta coisa. Quem nunca, né? Quem nunca, exatamente. Não, mas doido é quem não obedecer. Doido é quem não obedece, né? Exatamente, mas vale, ele fez muito bem. Ele está livre de problemas. Portanto, aí sim. Obedece quem tem juízo, né? Exatamente. Mas é muito bom estar aqui convosco e continuarmos a fazer esta aliança aqui, Portugal, Brasil, Portugal, porque é Portugal e Brasil 2-1 com o Alexandre. Vamos a isto então. Obrigado, Sérgio. O Alexandre, então, ele queria falar alguma coisa sobre o workerismo, então antes de finalizar a pauta, você já pode continuar. Certo, Mário. Não, é porque assim, eu sou um gay de direita, né? Sim. Então, eu sou empresário há 24 anos na área da saúde, sou um gay de direita, recebo pancada de ambos os lados, né? Recebo pancada por ser um gay de direita e recebo pancada da direita, às vezes, por ser gay, né? Então, assim, é uma confusão, embora a direita abrace muito bem, mas principalmente as pessoas mais religiosas, às vezes, não entendem, né? E eu tenho um casamento super tranquilo, e que nós tivemos a bênção da nossa igreja, nós somos cristãos acima de tudo. Então eu queria falar, principalmente, que nós somos uma comunidade muito maior do que as pessoas imaginam. Os gays de direita são muitos, até porque a maioria são empresários, a maioria são cabeleireiros, são donos de estética, são médicos, enfim, são muitos empresários, né, e que cuidam dos seus próprios negócios. Então, essa a cultura woke vai contra aquilo que a gente acredita, tá? Os gays de direita, nós temos grupos que a gente conversa sobre a situação, nós mesmos estamos num processo de adoção agora entrando, e nós temos a nossa maneira de educar, aonde eu vi vocês comentando ali exatamente sobre a importância de cuidar das crianças, e é algo que a gente vai fazer. Mas agora era só para fechar, para que as pessoas vejam que realmente existe gays de direita, nós estamos aqui lutando também por um Brasil e por um mundo melhor, porque, infelizmente, essa cultura está dominando grande parte do nosso planeta, né? É que é aquilo, né? Eles que fazem, na verdade, essa guerra, essa separação. Exato. Nosso desejo nunca foi separar. Você é ser humano. Nós somos seres humanos que acreditamos no ideal, e aí eles separam pretos e brancos, gays contra héteros, e aí tem essa briga toda que interessa muito a eles, né? Interessa muito a eles. E essa cultura woke, que a gente estava falando agora há pouco, é justamente isso. Na verdade, eles querem a imposição, né? A imposição, e é contra essa imposição que nós brigamos. Eles que sempre
lutaram contra os religiosos, né, a religiosidade, hoje eles querem impor as pautas dele para que outras pessoas engulam, né? Forçado, Isso, coisa Mário. forçada. Bem isso. Tudo forçado. Brilhante, brilhante, Alexandre. Mário, já agora se eu pudesse só aqui acrescentar, primeiro, coragem do Ricardo também, do Alexandre assumir, que é muito importante, porque há pessoas que pensam que nós somos contra a comunidade gay, etc. Nem pensar, antes pelo contrário, nós somos contra a doutrinação nas crianças, a confusão mental, porque cada um que tem direito a fazer o que quiser da sua vida em adulto. E isso é muito importante. O que eu queria perguntar aqui ao Alexandre, e aproveito a presença, é se o Alexandre não sente que por causa deste lobby LGBT todo que está a ver agora, com esta história das drag queens, etc., todos aqueles direitos que vocês conquistaram, por exemplo, eu digo por mim, eu cresci já a achar completamente natural uma pessoa ser gay, uma pessoa ser lésbica, já para mim era natural, não me fazia confusão nenhuma na rua, nada. Mas a partir da altura em que começou este movimento wokeista a querer impor aos jovens, às crianças, muitas pessoas começaram já a criar uma certa aversão que não existia. E eu pergunto a ti, Alexandre, se sentes diretamente esse retrocesso na mentalidade das pessoas por causa desses lobistas que vos estão, digamos, a manchar a imagem. Exato, Sérgio. Fosse perfeito na colocação. A minha geração pegou toda aquela questão de Stonewall, Nova York, toda aquela luta que foi, né, aquela batalha para os direitos, se conseguiu, né, tem até o filme Milk que fala sobre isso, a gente estava falando de cinema, tem grandes filmes importantes a serem ditos, e infelizmente esse retrocesso tem acontecido sim, porque as pessoas estão com maior resistência sobre a comunidade gay em geral, né? E eu acho que isso é o que eles queriam plantar, é como o próprio Mário colocou aqui, essa separação é o trabalho deles, eles não querem que, de outra forma, eles precisam dessa separação para poder levantar as suas bandeiras, porque senão, e manipular as pessoas, porque a intenção é manipular as pessoas, né? Então, a gente consegue vencer isso quando a gente consegue mostrar, Sérgio, o quanto a vida é igual a de todo mundo, quanto a nossa vida é igual. Meus amigos gays portugueses, eu tenho grandes amigos aí, enfim, eu sempre procuro ir todo ano, né, para ir, e eles pensam da mesma forma que eu. Assim como em Portugal também tem um pouco dessa bandeira sendo levantada, dessa militância chata, porque é uma militância chata, arrogante acima de tudo, porque eles não conseguem escutar o outro lado. Então, quando tu fala que tem um gay de direita, tu apanha incansavelmente. Só que as minhas redes sociais têm mais de 20 mil pessoas, e a maioria das pessoas são gays de direita que falam comigo toda hora que eu faço uma postagem. Eu tento não ofender ninguém, porque essa é a nossa maneira do gay poder levantar a bandeira, do gay de direita, do gay conservador, e que não é uma postura política, né, como bem disse, né, os nerdolas ali, não é uma questão política, é uma questão de educação, é como a gente foi criado, né, e eu, por vir de uma família portuguesa, né, essa nossa cultura conservadora, ela é muito latente, muito forte. Como aqui no Rio Grande do Sul, a gente também tem isso muito forte, até por causa da nossa base europeia de estudo, não estou nem falando de que não se misturou as culturas, mas a gente consegue manter esse conservadorismo na maneira cultural de ser, né, e eu acho que a gente precisa mudar e levantar essa pauta e mostrar que tem gays de direita, para que justamente as pessoas consigam nos ver de uma forma natural, como tu mesmo, Sérgio, falou. Eu cresci vendo isso de uma forma natural. Né? Eu tenho 50 anos, né, Sérgio? Então, assim, eu peguei uma fase difícil, onde era até difícil se assumir. Mas uma geração depois da minha, do meu marido mesmo, que tem 40, já foi muito mais tranquila. Né? Então, a gente está falando aí de 10 anos que o mundo mudou realmente, e que, infelizmente, a gente tem perdido nesses últimos anos. Exatamente. É isso que eu pensava. É o dividir para governar, né? É o dividir para governar. Então vamos entrar aqui nas nossas pautas, podemos entrar aqui? Tem uma pauta interessante aqui da Globo News, né? O jornalista, comentarista, o Gerson Camarote, eu não sei se vocês viram isso nas redes sociais, vocês devem ter visto isso aí. Ele disse que o presidente Lula precisa pedir desculpinhas por ter acusado Bolsonaro e Michele de ter usurpado, de ter roubado os móveis do Palácio da Alvorada. Móveis esse que um servidor achou, olha só que interessante, ele achou, ele encontrou onde estavam escondidos esses móveis, estavam na verdade guardados e não escondidos, estavam muito bem guardados. Enquanto isso, a senhora Esbanja foi lá e comprou milhões e milhões
de reais, né, do nosso dinheiro, para comprar móveis luxuosos, porque eles não prestaram nem se prestaram a procurar esses móveis na época. Fato é que isso seria um crime, um pedido de desculpa simplesmente não resolveria este caso. Não é isso, querido Sérgio Tavares? Exatamente, mas para pedir desculpa é preciso ter espinha dorsal, é preciso ter caráter, e os vermes não pedem desculpa, os insetos não pedem desculpa, os moluscos não pedem desculpa, portanto é impensável, qualquer pessoa estaria à espera de ouvir um pedido de desculpas, ou pelo menos um esclarecimento plausível, que não vai acontecer vindo daquela gente, daquela laia. Agora, eu também já vi que Bolsonaro e Michel vão vão processar e vão querer que seja feita justiça, porque o bom nome deles foi maltratado, foram acusados de roubar móveis, e agora vamos ver o que é que a justiça vai fazer, porque a justiça aí no Brasil tem muito a desejar, pende sempre para o mesmo lado, e vamos ver o que é que vai acontecer daqui. Agora, não admira, porque, de facto, desde que este presidente lá está, e quando dizemos presidente é entre aspas, ele nunca há de ser presidente do Brasil, o verdadeiro presidente é Bolsonaro. Essa coisa que anda aí a passar-se por presidente tem sido, de facto, marcado por gastar. Até nós aqui em Portugal sabemos que ele tem gasto mais em viagens e em bens do que o Bolsonaro nos 4 anos que lá esteve, em hotéis luxuosos. Quando Bolsonaro dormia nas embaixadas, ele dorme em hotéis luxuosos, passeia para todo lado, compram tudo e mais alguma coisa, aviões novos com camas luxuosas, coisas inacreditáveis. E, portanto, é mais uma vergonha, é mais um episódio que mancha, mas é mais um de tantos que fica quase difícil já comentar, e então é só mesmo isto que eu posso dizer, é dificilmente ele vai pedir desculpa, porque para se pedir desculpa tem que se ter caráter, e dali não há caráter nenhum. Excelente, meu querido. Mas nós temos o vídeo que eu vou pedir para a produção colocar, só para a gente ver aqui a cara de pau do camarote antes de passar para o Alexandre. Lula tem que pedir desculpa ao Bolsonaro. Ponto. Ele fez uma acusação muito grave. Essa acusação não é confirmada. Depois de muito tempo, se descobre que está tudo no governo. Não interessa se estava no Alvorada ou fora do Alvorada. A gente pode até conversar sobre isso, eu vou conversar sobre isso. Mas o real é, nada foi tirado da presidência da República. Então o Lula acusou o Bolsonaro de um sumiço de imóveis. E todos estão no governo. Então essa questão só se resolve de uma forma. O Lula tem que falar, olha, errei, peço desculpas ao Bolsonaro, Essa eu quero ver, putz, essa eu quero ver. Depois da mentira que ele contou pro Brasil inteiro, essa eu quero ver. Vou ficar aqui aguardando. Não teve nada, foi uma acusação mal feita e eu tenho que aqui pedir desculpa. Não tem outra solução. Essa é a cara de pau dos passapanos da Globo News, né? Ali apareceu o nosso querido Lisboa, ele estava aqui na transmissão aí no chat. Um abraço aí para o nosso querido Lisboa, que estava ligadinho aqui no programa Show do Mário Robert, no Fator Político. Agora, Alexandre Pires, meu querido, olha só que interessante, né? Ele fala em uma desculpa resolve todo. Isso aqui para mim é crime, tá? Crime de falsa acusação de crime, né? E uma desculpa do Lula, ou seja, ele vai pedir desculpa igual ele pediu pelas falas de Israel, né? Acho que ele vai pedir desculpa também, né? Olha, o camarote ele não foi direto ao cerne do que ele precisava discutir, como um bom jornalista deveria fazer. Ele devia ter falado da compra emergencial que o governo fez de imóveis. Era isso que ele devia falar, porque o dinheiro desviado está ali, né? Ou seja, uma compra sem licitação, né? Para poder morar bem dentro do palácio. Sendo que a Michelle Bolsonaro, desde o primeiro momento, né? A Michelle Bolsonaro falou logo depois da entrevista da Janja na Globo. A Michelle Bolsonaro falou exatamente até onde estava, falou, né, para que esclarecendo aquela fatídica entrevista, né, que a dona Canja, como eu falo, não é nem Janja, né, ela reclamou que não tinha nada lá e que tinha sido tudo desviado e que aí gerou toda a polêmica. Desculpa, realmente não adianta, o Sérgio falou a verdade, eu acho que o caminho correto é o judiciário, né, o Bolsonaro já deu entrada nessa questão, e eu acho que é esse o caminho, não existe outro, né? Desculpa, não adianta, ele vai ter que
como presidente, ele tem um peso muito grande nas suas falas, e o outro, como ex-presidente, precisa se defender e tem que ser judicialmente, as coisas têm que ser esclarecidas no judiciário. Quer pedir desculpa, peça no judiciário. Acho que o caminho é esse. Né? Mas o Camarote perdeu uma grande oportunidade de falar do dinheiro desviado. É isso que acontece. O bom jornalista falaria disso. Exatamente. Se fosse ao contrário, né? Se fosse Bolsonaro acusando o Lula de fazer alguma coisa, a primeira coisa que a Globo News iria fazer é que teria que pedir a prisão de Bolsonaro, ou então uma quantia muito alta de indenização por falsa acusação de crime, né? É impressionante a hipocrisia que a gente vê no Brasil. Agora, indo aqui ainda nos arroubos que esse desgoverno está fazendo no Brasil, uma das piores fases da saúde está neste desgoverno do Lula, né? Um apelido novo agora para o Lula é o Presidengue, né? Porque ele está aí pouco se lixando para as pessoas que estão morrendo a cada dia de dengue, né? Se eu não me engano, são 600 mortes aí por dengue, tem outras 1000 e tantas aí que ainda estão em investigação, e eu não sei, chamavam o Bolsonaro na época da doença mundial, do bichinho 19, né, que Bolsonaro era genocida, e agora com essa gestão ridícula, né, da Anísia Trindade, juntamente com o desgoverno do Lula, o Brasil voltou, né? Simplesmente o mosquito voltou. Ele tinha tirado alguns anos de férias e o mosquito agora voltou a trabalhar, né, a todo vapor. Aí eu queria saber do próprio Alexandre Pires, que é empresário da área da saúde, o que ele vê sobre a saúde do Brasil nos próximos anos. Será que até o fim do governo Lula vai ser controlado? Imagine Nízia Trindade como ministra da Saúde na época da doença mundial lá atrás. Vamos, né, falar da Nízia, né, primeiro, né, que a Nízia, ela não tem o dom da administração hospitalar. Eu sou administrador hospitalar há 24 anos, trabalho na saúde, e o que nós fazemos? Nessa parte de gestão, ela deveria realmente gerir esse caos que está. Nós passamos em 15 dias de 600, 700 mil casos para 2 milhões de casos. Nós passamos de 120 mortes para quase 700 mortes. Então, assim, é uma crise muito grave, estamos falando de 15 dias, né, Sérgio e Mário, é um absurdo isso que aconteceu. Ela não está conseguindo fazer uma gestão adequada, então, assim, vislumbrando o trabalho dela, que até o próprio Lula, agora há pouco, chamou a atenção dela, e ela ficou toda chorosa por conta disso. Então, a doutora Anísia, socióloga, que o trabalho que ela fez, o único, foi ficar à frente da Fundação Oswaldo Cruz, mas é um órgão de pesquisa, é diferente de gerir saúde, então ela deveria ter pego as câmaras técnicas dela e ter feito ações específicas para a saúde. Né? Então, daqui a pouco pega-se estudantes adequados, que estão terminando, estudantes de medicina, de enfermagem, que estão terminando seus estudos, vamos botar eles em campo para ajudar na população, para ajudar a fazer esse trabalho na hora de uma crise tão grande. Né? Eu tive 5 pessoas na minha família com dengue. Estou falando de uma semana atrás. Simplesmente estão chumbados até hoje, entendeu? Por conta da dengue. Então, é uma crise geral muito grave no Brasil. Se ela continuar nesse pé, ou ela vai ser substituída do cargo, né? E daí o cara que vai pegar na frente, ou a mulher que for pegar na frente, ali na frente, vai ter um trabalho grandioso para conseguir reerguer a reputação da saúde no Brasil, né? Que durante 4 anos a gente conseguiu manter, mesmo com toda a crise da pandemia, né? A gente teve um superávit, a gente conseguiu manter a saúde de forma adequada, todos foram vacinados no tempo adequado. A vacina foi lançada em dezembro, em janeiro estava no Brasil, né? Então, essa pataquada, né, de dizer que o Bolsonaro não deu vacinas é uma mentira, não tinha como ser diferente, né? E até agora, a ação que deveria ser feita, né, de quem cobrou lá atrás, na pandemia, né, de quem cobrou uma ação do Bolsonaro, está cometendo, o presidente não está fazendo absolutamente nada. Esse é o melhor nome que define o 2024 para ele, né? O presidente, porque ele não está conseguindo tomar as ações, e a Nízia, muito fraca em questão de administração, né? Ela não tem um futuro promissor. Ou ela precisa ser substituída, ou tomar as ações específicas de acordo com a equipe dela, com quem ela tem que falar. Excelente, Alexandre. Isso quer dizer que o brasileiro
principalmente o mais pobre, pode começar a temer neste momento, né? Porque eles absolutamente não vão tomar a rédea da situação. Esse desgoverno aí foi um livramento, eu digo que foi um livramento de Deus nós termos aí o governo Bolsonaro bem naquela época, porque se fosse esse governo aí, muitos de nós não estaríamos aqui, né? Muitas pessoas, infelizmente, partiram dessa vida, né? Infelizmente, mas seriam muito mais, né? Seriam muito mais, o dobro ou o triplo daquilo que foi com esse desgoverno, que aí está. Sérgio, se queria pincelar algo sobre isso, fique à vontade. Sim. Primeiro corroborar o que tu disseste, o verdadeiro genocida chama-se Lula. E olha, esta é mais uma para a Polícia Federal pôr no alerta da próxima vez que eu for agora ao Brasil, que eu dentro de um mês vou ao Brasil e eu vou com certeza ser entrevistado novamente, então eles que ponham esta no alerta, o verdadeiro genocida é Lula da Silva. Eles que essa pergunta já está combinada. Eu tenho uma teoria um bocadinho diferente, porque vocês sabem que eu ando pelo mundo, Fórum Económico Mundial, eu pesquiso muito todo esse mundo assim estranho das elites globalistas, e não podemos esquecer que Bill Gates ele tem uma fábrica de mosquitos geneticamente alterados na Colômbia, em Medellín, e nessa fábrica ele liberta todas as semanas 30 milhões de mosquitos geneticamente alterados, alimentados a sangue. Essa peça, vocês podem ver essa reportagem feita por ele próprio no meu Twitter, está lá, procurem lá mosquitos. E, portanto, o que é que pode correr mal aqui? Quando temos um Bill Gates que está metido em tudo o que é mau no mundo, quando temos um Bill Gates a soltar 30 milhões de mosquitos geneticamente alterados na América Latina, isto tem tudo para correr mal, porque é brincar a Deus. E porquê que eles libertam esses mosquitos? Há muita gente que não sabe. Porquê? Porque eles libertam mosquitos geneticamente alterados machos, porque os mosquitos que transmitem as doenças, a Zika, dengue, etc., são os mosquitos fêmea. Então eles libertam esses milhões de mosquitos machos para acasalarem com as fêmeas, transportando depois uma proteína que fará com que as suas crias depois matem as fêmeas futuras. Mas isto tem tudo para correr mal, porque altera ecossistemas, cria mosquitos mutantes, porque a natureza tem sempre maneira de dar a volta a estas questões todas, e o resultado está aqui à vista. Neste momento temos aqui o dengue descontrolado no Brasil, e também há outro fator. É que o ano passado o Tedros Adhanom, o diretor-geral do OMS, em julho de 2023, ele já tinha avisado, atenção, e vocês pesquisem isto no Google, vem aí a pandemia El Niño, uma pandemia de mosquitos. E o que é que acontece? Um ano depois, Brasil. Mas atenção que aqui outro pormenor importante. Quem é que visitou em fevereiro de 2024, este ano, o Brasil? Tedros Adhanom. Vocês vão ao Google e vão ver Tedros a dar assim as mãos, aos 9 dedos, a combinarem o que é que viria a acontecer no futuro. E estamos agora, um mês depois, e o Brasil com tudo descontrolado. Para não falar que a própria Nízia Trindade esteve em janeiro no Fórum Económico Mundial em Davos, onde eu também estive lá, e ela esteve rodeada de toda esta gente maligna e demoníaca que decide todas as pandemias, todas as crises, todos os problemas do mundo. Portanto, estamos a falar de dois personagens que estão intimamente com tudo combinado com quem nos faz tanto mal. Estamos metidos ao barulho, o Brasil está metido ao barulho com Tedros Adhanom, com Bill Gates, com George Soros, etc, etc. Portanto, isto tudo não é coincidência. Isto está completamente ligado a estes fatores todos, e ninguém no seu perfeito juízo vai libertar 30 milhões de mosquitos geneticamente alterados todas as semanas. Isto é doentio, e o Brasil está a servir como lugar de ensaio, de balão de ensaio, para se fazerem experiências, mesmo que isso custe a vida de milhões. Por isso eu volto a afirmar, TSF, Lula é um genocida. Perfeito, meu querido português. Eu já vou seguir na pauta aqui, já. E, Mário, só posso complementar essa informação do Sérgio? Eu vi um mapa mundial da dengue, acho que faz uma semana, e que realmente está numa faixa grande, inclusive em outros países já chegando. Nós então temos a América Central e o México ali pertinho dos Estados Unidos, ali um grande número já de pessoas em alerta vermelho. Toda a parte central, né, da África, como não era de se esperar diferente, já com alerta, e além de outros países da Ásia. Então, realmente essa questão de espalhar as doenças, eu acho que
é um alerta, isso que o Sérgio falou, e a gente precisa ficar atento a esse mapa da dengue também. Complicado, hein? Complicado. As pessoas no mundo todo estão reféns do que elas não enxergam, né? Essa aqui é a realidade. Eles estão reféns. Deixa eu pedir para a produção soltar só um vídeo sobre um deputado que levou, né, o mosquito Lula, ou algo parecido, lá na Câmara dos Deputados. Coloca para mim na tela, por gentileza. Eu quero dizer que na Alep. A dengue no Brasil tem um rosto. Eu vou mostrar aos pernambucanos e o Brasil o Presidengue. Aqui, ó, a cara da dengue no Brasil, para todo o Brasil e Pernambuco ver. Essa é a cara do presidente Lula, que está, assim, promovendo, abandonando os prefeitos, os governadores, no combate a uma doença que é uma vergonha que, em pleno século XXI, mate mais de 25 mil brasileiros por dia e vai chegar a 2 milhões de contaminados no Brasil. É isso que eu tinha para essa manhã, senhor presidente. Muito obrigado. A gente dá risada porque é melhor rir do que chorar, né? Muitas famílias estão chorando realmente neste momento por perder seus entes queridos para um mosquitinho, mas que o governo, o Estado, que diz tanto proteger o cidadão, deveria intervir neste caso aí. Lembrando a vocês que nós fazemos um jornalismo independente aqui no Fator Político BR. Quem puder ajudar no Pix com qualquer quantia, fatorpoliticobr@gmail.com, ou o QR Code que aparece na sua tela, você pode fazer uma doação de qualquer valor para ser o mantenedor do canal Fator Político BR no ar, tá bom? Agora sim, vamos conversar com o Sérgio Tavares, nosso querido Sérgio Tavares, sobre a audiência no Senado, né? O diretor da Polícia Federal, que eu chamo ele de diretor Sissi, né? Olha, o Sérgio Tavares, ele foi interrogado na Polícia Federal. Se tivesse uma quebradeira, aí ele poderia ser chamado e ele seria um dos responsáveis. Aí eu chamo ele de Sissi, carinhosamente, né? Foi uma verdadeira vergonha, né, para um diretor da Polícia Federal que dirige, né, uma instituição que a gente deve respeito, mas que nesse momento está fazendo tudo, como dizia minha avó, nos pés pelas mãos, né? Tudo atrapalhado aí, como fizeram, com a vergonha que fizeram o nosso querido jornalista português Sérgio Tavares passar no dia 25, né? E aí, Sérgio Tavares, eu queria saber de você, quais são os próximos passos? Você disse que virá ao Brasil, né, daqui a um mês. É necessário realmente que você venha? Algumas pessoas nos chats estão preocupados realmente com a sua segurança e com a sua liberdade, meu amigo. Agradeço essa preocupação, mas tenho que dizer que o primeiro grande problema é que quem esteve naquela audiência no Senado nem sequer era o diretor da Polícia Federal, era um fantoche mandado pelo diretor da Polícia Federal, um boneco, porque o diretor fugiu completamente, sabia que ia ser apertado com perguntas para as quais não haviam resposta, e aquele boneco que lá esteve limitou-se a dar desculpas completamente esfarrapadas e até a mentir. Primeiro, e depois foram coisas tão surreais, tão ridículas. Porquê? Primeiro, admitiram completamente que não tinha nada a ver com o visto, ou seja, admitiram que o comunicado que foi feito no dia 25 pela Polícia Federal era falso. O comunicado que dizia que era um procedimento padrão para confirmar o visto. Primeira grande cagada. Segundo, admitiram que monitorizam as redes sociais de um cidadão europeu. Outra grande vergonha. E depois, terceiro, a vergonha, a grande vergonha de mentir e afirmar que eu estava nesse alerta por apoiar atos golpistas, e logo aí já mostrou o seu lado e a sua versão, e mostrou que tem uma narrativa já preparada. Mas depois confrontado, então onde é que estão as provas? É que com certeza para fazer uma acusação tão grave você tem que ter as provas, e ele não tinha nenhuma. O senador Martinho tentou puxar por ele não tinha nenhuma, por isso eles já até fizeram um requerimento, ele vai ter que voltar lá para mostrar as provas, e não vai encontrar, ninguém nunca vai encontrar nenhuma prova minha a apoiar uma quebradeira, uma depredação e motins. Claro que não, porque ninguém, no seu perfeito juízo, apoia isso. O que eu sempre fiz e continuarei a fazer é denunciar a cilada
do 8 de janeiro, os infiltrados, a vergonha de apagarem imagens propositadamente, essa vergonha vai ser sempre dita. Portanto, eles ainda por cima fizeram essa mentira, e é por causa dessa mentira que eu vou ter que voltar ao Brasil, porque eles disseram que eu flertei o crime. Eu flertei o crime, como se isso existisse, flertar o crime. Crime de opinião, que não existe. Só havia uma possibilidade, era... Porque ele estava a contradizer-se, ele estava a dizer que eu flertava o crime, mas depois não existia crime de opinião. Ora, então eu, para ser acusado de alguma coisa, tinha que ser as próprias pessoas, porque ele falava também nos crimes do atentado à honra, tinham que ser as próprias pessoas a mover ações contra mim. Não há nenhum crime de opinião, não há nada. Foi tudo uma completa vergonha. Então, perante aquilo que eu vi, e o que é que eu vi? Eu, cidadão europeu Sérgio, eu vi um delegado da Polícia Federal completamente cagado, borrado de medo, a suar que nem um porco, com a cueca toda molhada, a ser entalado. E perante isto eu percebi que quem está nesse estado tem que ter muito medo e tem que ter o rabo preso. E, portanto, perante as acusações que foram feitas no Senado, eu só tenho uma coisa a fazer. A primeira coisa que eu fiz foi ligar ao senador Eduardo Girão e disse, olha, se houver outra audiência e quiserem que eu esteja presente, tenho todo o gosto em ir aí defender-me, porque houve aí acusações muito graves, que eu apoio atos golpistas, e isso tem que ser provado. Portanto, qual é que é a primeira medida que vai acontecer? Já contactei o meu advogado aí no Brasil, e além das ações que vão ser feitas e que estão a ser feitas aqui no Tribunal dos Direitos Humanos, em Haia, etc., por causa do episódio de 25 de fevereiro, agora eu vou ao Brasil processar a Polícia Federal. Eu vou pedir uma indemnização por acusações de difamação que me estão a fazer. E até pela perseguição, pela violação dos meus direitos no dia 25, por tudo. Eu vou processar a Polícia Federal. E mais... Eu vou ao Brasil porque esse senhor disse que o que me foi feito não foi um interrogatório, mas sim uma entrevista. Uma entrevista a merda. Porque entrevista vou eu quando eu quero, quando me apetece, de livre vontade. E eu não fui a uma entrevista, eu fui obrigado a ir prestar interrogatório e depoimento numa esquadra policial, à força, forçado, numa sala onde estão os criminosos todos, onde eles tiram fotografia de lado e de frente. Portanto, eu não fui a nenhuma entrevista, eu não fui convidado para nenhuma entrevista. Então, o que é que eu vou fazer? E agora, para terminar e respondendo então à tua questão, o que é que eu vou fazer ao Brasil dentro de 30 dias? Vou eu próprio... E agora assinalem isto. Eu vou convocar uma grande entrevista na delegacia do aeroporto de Guarulhos. Eu vou convocar uma grande entrevista. Porquê? Porque até lá eu vou continuar a fazer declarações que flertam o crime. Como agora é esta. Lula é um ladrão. Só por causa desta expressão, eu tenho que estar novamente no sistema, no alerta. O gabinete de monitorização dos jornalistas estrangeiros já está agora com essa informação. Portanto, quando eu entrar em Guarulhos, automaticamente eu tenho que ir ao procedimento padrão de ver o meu visto, que é o quê? É interrogar-me pelas minhas opiniões. Só que desta vez sou eu que estou a convocar a entrevista. Portanto, eu estou até a dizer as perguntas. Vou dizer várias. É injusto prender uma senhora de 71 anos. O STF tem sangue nas mãos por causa do Clériston. Lula é um bandido. Vou dizer várias perguntas para eles responderem, para eles me fazerem no próprio dia. E eu então é que vou convocar a grande entrevista. Mas além dessa entrevista, eu vou dizer ao mundo o dia que eu chego, a hora que eu chego ao aeroporto. Vou convocar uma coletiva de imprensa, vou convocar o povo brasileiro para estar lá fora, no aeroporto, vou avisar a Embaixada Portuguesa, vou avisar o Presidente da República de Portugal, vou avisar as autoridades todas, o Partido Chega, o Primeiro-Ministro, vou avisar todas as televisões portuguesas, o mundo inteiro vai saber que naquela hora eu vou entrar. E aí vão acontecer duas coisas. Ou a Polícia Federal me vai então fazer a entrevista, o procedimento padrão, e eu vou ter que responder estas perguntas todas novamente, mas agora porque eu quero, ou então eles não vão fazer nada, depois da vergonha que fizeram da outra vez, e aí eu próprio vou-me deslocar à polícia e dizer, então, vocês estão a falhar, vocês têm que fazer o procedimento padrão, estou-me a sentir discriminado, é porque eu estou no alerta e vocês não me chamaram para o procedimento padrão, vou já dizer tudo à imprensa. Portanto, a bem ou a mal, eles vão ter que me entrevistar. E eu vou lá estar então, desta vez vestido com fato de gala, vou convocar coletiva de imprensa, vou avisar o Presidente da República, Primeiro-Ministro, televisões, vou convocar o povo brasileiro e vou fazer aquilo, vou fazer um trailer, vou criar um evento no YouTube, vou fazer aquilo que eu vou chamar
a grande entrevista. E eu acho que vai ser incrível, porque vai ser aqui uma espécie de Big Brother, só que na esquadra policial. Portanto, vai ser um grande evento dentro de mais ou menos 30 dias. E vou. Eu sei que há muitos brasileiros que temem pela minha segurança e que não querem que eu vá, mas eu vou. Eu próprio vou à própria delegacia fazer a grande entrevista, porque eles não me convidaram para a primeira e agora estou eu a convocar a segunda. Excelente, meu querido. Complicado, né, Alexandre? Complicado a situação do nosso querido Sérgio Tavares, porque o próprio diretor da Polícia Administrativa, ele afirmou que eles estavam monitorando as redes sociais dele, como eles monitoram a de todos os jornalistas do mundo. Só que somente o Sérgio Tavares é que foi parado no aeroporto, sendo que tinham muitos e muitos jornalistas, porque a ONU estava aqui no Brasil, né? E nenhum desses outros jornalistas foram barrados, somente o Sérgio Tavares. Complicado, né, Alexandre? Acompanhando o Sérgio, né? Estava aguardando o Sérgio pelas redes sociais, eu acompanho ali, né, nas minhas redes, e quando aconteceu, ele, logo no início, né, Sérgio, chegasse a fazer um vídeo, né, informando o que estava acontecendo, e dentro do possível, tu largava esses vídeos nas redes para que a gente ficasse ciente. É uma total arbitrariedade fazer isso com um cidadão estrangeiro, né, eu acho que ele veio aqui independente da sua opinião, ele veio passar a informação, e isso jamais deveria ter acontecido. Eu acho que a Polícia Federal ela se colocou dentro de uma armadilha única, né? Eles mesmos criaram essa armadilha e que agora eles vão ter que pagar. Bem faz o Sérgio de colocar na justiça, de pedir a indenização. Eu acho que não tem outro caminho, é o que a gente falou agora há pouco da Michelle e do Bolsonaro, de colocar na justiça o Lula devido aos móveis. O Sérgio também está no seu total direito de fazer isso. Né? Acredito, nós passamos agora por uma mudança grande em Portugal no dia 10 de março, mas no dia 25 de fevereiro era, né, ainda a parte forte do governo da esquerda. O governo lá, Sérgio, eles chegaram, porque aqui no Brasil a gente não consegue ter todas as informações que a gente gostaria, claro, né? Tem muita coisa filtrada. O governo lá chegou a se manifestar alguma questão de forma do consulado se manifestar a teu favor enquanto cidadão português ou não? Sim. A Embaixada Portuguesa contactou logo quando eu estava lá ao lado do advogado na delegacia a ser interrogado, recebemos um telefonema, eles estavam a acompanhar tudo. A imprensa portuguesa é que fingiu que não se passou nada, não noticiou nem nada do 25 de fevereiro, não mostrou nenhuma imagem, nem noticiou nada do que me aconteceu a mim. E o Primeiro-Ministro e o Presidente também não falaram. Por isso é que eu desta vez vou-me antecipar. Eu vou fazer um vídeo e um e-mail para cada uma das entidades, para cada uma das televisões, com a data, com o local, com exatamente o momento em que eu vou chegar ao aeroporto de São Paulo ou de Brasília, porque pode ser também em Brasília, consoante o que o advogado depois me aconselhar. E nesse dia, nesse evento do YouTube, eu vou a cada minuto fazer atualizações, porque vou estar pessoas comigo. Eu desta vez não vou sozinho, vou levar uma equipa de Portugal também comigo. E nessa transmissão eu vou a cada pergunta que me for feita na entrevista, eu vou logo meter no Twitter, vai logo passar para o YouTube e as pessoas vão saber em tempo real o que é que me estão a perguntar na entrevista convocada por mim, porque isto é uma vergonha e eles merecem ser tratados assim, agora merecem ser humilhados, merecem agora ser encostados à parede, porque eles agora não sabem o que é que eu de fazer, porque se me entrevistam novamente, continua a ser uma dupla vergonha, porque a primeira foi criticada até por imprensa estrangeira, no Japão, em Espanha, etc. Se fizerem o segundo interrogatório, que eles chamam a entrevista, é uma segunda vergonha. Mas também, se não fizerem, vão se contradizer novamente, porque vão dizer que falharam no procedimento padrão. Portanto, eles estão entalados, eles estão fodidos. E eu vou completamente arrebentá-los, que é o que eles merecem. E vai ser, então, feito em tempo real. E o Sérgio Moro, que fez, nessa audição no Senado, ele fez lá a pergunta direta ao boneco, ao fantoche da Polícia Federal. Ele perguntou-lhe diretamente. Então, a partir de agora, todos os jornalistas do mundo que tiverem opiniões contrárias aqui às do Governo e às do Supremo, etc., vão todos passar para o alerta, vão todos passar pela entrevista. E ele e o boneco disse, não, claro que não. Então é só o Sérgio que passa pela entrevista. Porque o Sérgio apoiou atos golpistas. E onde é que está a prova? Não há. Eles estão lixados. E eu sei que há muita gente que diz para eu não ir, mas eu quero justiça, eu quero entalá-los e vou processá-los, vou até ao fim do mundo,
porque agora é uma questão de até de honra minha. Eu apoiar atos golpistas? Nunca. Eu apoio a liberdade e a justiça. E agora vão-se lixar comigo. Já alguém disse esta expressão e adequa-se muito. Meteram-se com o cara errado. Perfeito, perfeito. Alexandre, eu queria agradecer a sua presença aqui, meu querido. Muito obrigado mais uma vez por trazer aí o seu conhecimento, principalmente na área de medicina. Muito obrigado pela a sua apuração da política, as suas informações que você trouxe aqui, muito relevantes. Obrigado e eu espero ver você aqui mais vezes com a gente, meu querido. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, uma área toda a produção, também ao público que está nos vendo aí. Tem 1,5 mil pessoas assistindo, isso é muito interessante aqui no canal do Fator Político que eu acompanho. E, Sérgio, obrigado também pela oportunidade aqui de conversar contigo também. Tá? Obrigado, agora. Tá, suas redes sociais, meu querido. Obrigado. É Alessal Ser Real. Então, quem quiser me seguir é Alessal Ser Real lá no Instagram. E no Twitter é Ali na Política, na verdade. Ali na Política, né? Ali na política. Eu fiz com isso, uma pegadinha com o meu nome ali. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Abraço. Tchau. E eu continuo aqui com o meu querido português, meu amigo do coração. Espero dessa vez poder te conhecer, né? Se for em Guarulhos aqui, eu vou encostar lá para grande entrevista, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. E a coletiva de imprensa, porque eu vou também convocar a imprensa, porque a imprensa vai querer saber cada uma das perguntas, vai querer saber tudo, e eu desta vez vai ser um grande evento. Só falta o tapete vermelho, porque vai ter que ser uma coisa mesmo muito grande. Mas sim, Mário, faço questão também que a gente se encontre desta vez. Da outra vez na Paulista foi muito complicado, até por as razões, mas havemos de nos encontrar, sim. Obrigado, meu amigo, mais uma vez, e a gente se encontra na próxima vez aqui, com certeza, no show do Mário Robert, no canal Fator Político BR. Muito obrigado pelo seu grande trabalho, tá? Obrigado. E aproveito também para vos dizer que para acompanharem essa grande entrevista, no meu canal do YouTube é mesmo Canal Sérgio Tavares. Podem lá acompanhar a grande entrevista e também podem, e atenção aqui só para finalizar, no meu Instagram, que é canal _Sérgio Tavares, tem um vídeo de ontem, da Polícia Federal, ontem aqui em Lisboa, a deter-me. Podem não acreditar, mas esse vídeo é real. Fizeram-me aqui uma cilada em Lisboa. Portanto, para vocês verem que a Polícia Federal virou motivo de chacota, que arranjou-se aqui um evento em Portugal onde eu fui apanhado de surpresa e a Polícia Federal deteve-me. Eu estou ajoelhado e algemado e completamente apanhado de surpresa. Está no meu Instagram, canal _Sérgio Tavares, também podem encontrar lá. E é lá que nos mantemos todos juntos e unidos. Um forte abraço, Mário, e a todos que nos veem e até breve. Até breve. Até breve. Forte abraço, meu amigo. E você que continua aqui comigo, muito obrigado. Vocês que acompanham aqui o show do Mário Robert, também pelo Twitter do Mafinha Barba e pelo OK Nerd. Muito obrigado por todos vocês que fizeram parte deste domingão aqui conosco. Compartilhe, não saia sem compartilhar. Deixe o like, também não saia sem deixar o like em todos os canais que vocês estão nos vendo. E eu peço encarecidamente, quem puder fazer uma doação, tá o Pix na tela, fatorpoliticobr@gmail.com ou o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado pela audiência de sempre, audiência qualificadíssima. Muito obrigado a todos que participaram da bancada aqui no programa Show do Mário Robert. Até o próximo domingo. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil muito melhor. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais.
E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.